Olá pessoal, meu nome é John, estamos aqui mais uma vez, mas agora para fazer uma coisa diferente. Estamos fazendo aqui uma videoapresentação sobre o meu trabalho de atuação na área da cultura aqui em Sorocaba, como contrapartida da ação emergencial da Lei Aldir Blanc aqui do município de Sorocaba. Então vamos lá, que vamos falar um pouco sobre a nossa situação, sobre o nosso trabalho aqui no canal Literaltos TV e vários outros trabalhos paralelos que estamos executando. Bom, inicialmente, para falar do nosso trabalho aqui em Sorocaba, digamos que temos que separar por etapa. Primeiro, meu trabalho em si como escritor, né, meu pseudônimo JL Silva. Eu tenho lançado livros desde 2016 aqui no município e ao total já foram 9 livros lançados. Entre esses livros, com o trabalho como escritor, com a literatura em si, vamos lá, vou mostrá-los um a um rapidamente aqui. O primeiro, que foi lançado aqui em Sorocaba mesmo, na Uniso, Velhos Suicidas, que é um livro de poemas, né? Com poesias. É meu livro de estreia, apesar dele ter sido escrito, digamos, por volta de meus 20, 21 anos. Eu lancei ele apenas em 2016, assim que eu estava terminando o curso de letras que eu fiz aqui na Universidade de Sorocaba. Logo em seguida, a minha meta mais ou menos era lançar 2 livros por ano. Eu lancei A Bruxa de Itaquera, mas foi nesta versão, essa versão, primeira edição do Bruxa de Itaquera. É um livro muito bacana que proporcionou eu trabalhar com várias escolas aqui no município, fazendo oficinas de introdução à literatura de terror, micronarrativas, contos e tudo mais. Depois da Bruxa de Itaquera veio o livro Idiotas Felizes, inclusive ele concorreu ao Prêmio de Literatura de Sorocaba, não sendo um dos 5 agraciados com o prêmio no ano de 2018, mas recebendo a menção de melhor livro de poesia do ano. Depois do Idiotas Felizes, que também proporcionou vários trabalhos em escolas municipais, em escolas estaduais aqui do município, também em algumas instituições. Foi um trabalho bacana, né? Que ele fala muito sobre metalinguagem, sobre a visão de mundo, de felicidade, né? Então ele deu para fazer vários trabalhos bacanas. Depois, após o Idiotas Felizes, eu lancei essa trilogia pela Amazon como autor independente, que são livros que eu escrevi mais na adolescência. Como eu queria ser poeta desde os 8 anos de idade, desde pequeno, eu guardei essa produção poética desde a fase de criança até a fase da adolescência e decidi lançar essa trilogia, não por uma editora convencional, mas de forma independente pela Amazon, que eu achei importante a gente gravar nossa trajetória, a evolução assim do eu lírico do poeta, né? Todos esses livros, tirando o Bruxa de Itaquera de Contos de Terror, são de poesias que, querendo ou não, digamos, é minha área de mais destaque, que eu mais gosto de escrever, que eu mais produzo. Então aí eu lancei o Da Infância em Constância, que esses que são livros da infância até a fase da adolescência, e em seguida veio Lira dos 20 e poucos anos, que esse foi quando eu escrevi normalmente quando eu estava com 20, 21 anos, um pouco antes de ingressar na faculdade, e Poemas da Boca da Lata do Lixo, que também foi na mesma época. E então são poemas, são livros assim com, digamos, com uma poesia menos elaborada, menos despretensiosa, mas que mostram muito do processo de evolução do escritor, do poeta em si. Então achei bacana publicá-los, mesmo assim, sendo sincero, não gostando muito desses livros, né? Eu acho que nos próximos, Velhos Suicidas, Idiotas Felizes e nos outros que vieram, eu estou com uma voz mais própria, mais madura. Então, por mais que eu achasse que esses livros não fossem assim, não tivessem tanta beleza, tanta poesia assim, não tivesse um autor pronto, eu achei que era importante publicar justamente para isso, para mostrar como se acontece a evolução, como se dá a evolução do poeta, do escritor, né? Enfim, depois desses livros veio o Versos Estrelas, que é outro livro de poemas. Ele também é um livro assim que eu gosto bastante. Eu acho que já
com o autor como poeta, eu como poeta, modéstia à parte, eu acho que já estou mais maduro, encontrando uma voz própria, né? Que é muito difícil para o escritor. A gente sempre tem várias inspirações, vários autores favoritos que acabam influenciando a nossa obra, na nossa bagagem literária, mas aqui eu acredito que pelo menos a voz poética esteja mais madura. Depois do Versos Estrelas, eu não tenho mais unidades, que foram o poema, um livro infantil chamado Poemice, Poemas da Meninice, que são poemas infantis mesmo, e eles tratam de assuntos assim, bem simples, mas ele foi muito útil para trabalhar também com uma nova série de oficinas literárias de introdução à poesia, à escrita, né, para crianças, principalmente da fase da terceira, quarta, quinta série. Foi muito bacana. Ele deu uma série de projetos, uma série de oficinas que foram realizadas tanto aqui em Sorocaba quanto em outros municípios ao redor, cidade de Salto, cidade de Itu, Votorantim, Salto de Pirapora. Então a gente utilizou ele bastante e presenteou. Também foi feito de forma independente e presenteou os alunos que participaram das oficinas com esse livro. Em seguida teve devido ao sucesso do Bruxa de Itaquera, foi um livro que vendeu bastante e eu estava com a necessidade de fazer uma segunda edição para aprimorá-lo, principalmente porque vai sair o segundo volume agora, junto com um novo livro de poemas que está para este ano, ainda de 2022, que é o Seio Poético, e vai ser o segundo volume da Bruxa de Itaquera. Então eu reeditei o primeiro Bruxa de Itaquera, lancei a sua nova versão, com essa capa aqui belíssima, pela Palavra e Verso editora, e logo mais será a segunda unidade dele, né? Fora isso, fora esse trabalho mesmo com minha própria literatura, com minha própria escrita, eu também trabalho com editoração, com auxílio de elaboração de capas, diagramação, revisão, né, gramatical de obras, e nesse processo eu acabei ajudando muito outros autores a lançarem suas obras, que é muito gratificante, que isso ajuda muito o nosso trabalho. Não só escrever, mas também poder analisar, estar em contato com outros autores aqui da Sorocaba e região. E nisso, assim, dois livros que merecem destaque nesse critério, assim, é esse trabalho que eu fiz com uma autora lá de Manaus, de Amazonas, que é a Cristina Monte, uma jornalista, que é uma versão bilíngue. Eu traduzi também a obra e é, diagramei, revisei, e ela tem essas duas versões, que é uma versão somente em português e outra versão bilíngue. E é um livro bem bacana, que ele fala sobre questões de empreendedorismo, sustentabilidade lá na Amazônia. E também o livro do meu professor da universidade ainda, do Uniso, o Paulo Edson, essa edição bonitona aqui, do Regras do Dragão. É um livro muito bacana também, uma história bem peculiar, mas muito interessante. Recomendo, aliás, a leitura para vocês. Mas enfim, essa é só uma pequena parcela da parte que eu falando da minha atuação na literatura em si, porque eu como autor, como escritor, eu acredito que o trabalho do escritor em si, ele não está ligado apenas a produzir e escrever e deixar lá que as pessoas leem, divulgar seus livros, fazer seu marketing e tudo mais. É necessário, mas não só isso. Eu acredito que o nosso papel é fomentar a literatura nacional e principalmente incentivar o hábito da leitura e o hábito da escrita mesmo, né, nos pequeninos, nas crianças. Então eu sempre trabalho com oficinas de formação cultural, já rodei diversas escolas aqui do município de Sorocaba, com projetos Semente Poéticas, qual mais? Deixa eu ver. Semente Poéticas, a poesia de tudo e micronarrativas urbanas, enfim, sempre trabalhando com a literatura. A finalidade mesmo minha, além de ser escritor, é trabalhar assim com a literatura em si, que eu acho, acredito que esse também é o papel do autor, né? Incentivar as próximas gerações, fazer um público leitor desde pequeno, que isso é fantástico para a vida das crianças, dos alunos. Então sempre estou atuante aqui na Sorocaba, além da escrita, fazendo essas oficinas, esses workshops, essas palestras também, muitas palestras, bate-papos, às vezes motivacionais, falando sobre a área, sobre a forma assim que você pode realizar os seus sonhos. Teve umas palestras muito bacanas entre que eu acabei conhecendo alunos que queriam ser escritor também, então foi uma conversa interessante sobre como chegar lá, o que se pode ser de fato, como eles podem caminhar para chegar a essa área. Então é muito gratificante poder trabalhar com a literatura, não só escrevendo, mas com oficinas,
e vários outros projetos que estão ligados a isso. Vamos passar agora falando agora um pouco também da minha parte da atuação no teatro, que é outro segmento que eu também gosto. Eu gosto assim da escrita por um todo em si, não só da literatura clássica, ficcional, no livro, como poemas, contos, crônicas, romances, que eu ainda vou estrear no romance e outras áreas, mas também gosto da literatura no teatro, no audiovisual, e vamos falar um pouco sobre a atuação nessas outras áreas, para depois a gente finalizar falando um pouco sobre o projeto que estamos fazendo e as várias outras atividades aqui no canal Literaltos TV. Bom, em relação ao trabalho teatro, eu gosto muito do teatro. Desde a adolescência eu trabalhei com teatro, eu tive uma companhia de teatro cedo. Confesso que eu não gosto muito de atuar, apesar de já ter atuado, principalmente na Uniso. A Uniso a gente sempre faz peças, né? Diversas peças, inclusive, que ajudou muito na minha formação como professor e também como desenvoltura, assim, porque eu era uma pessoa muito tímida, muito fechada, não gostava de falar em público, tinha dificuldade em lidar com apresentações, assim, até mesmo na própria sala de aula. E o teatro me ajudou bastante, e por mais que eu tenha trabalhado na adolescência, depois de certo tempo eu vi que realmente não era aquilo que eu queria, não era a atuação, mas em si a escrita. Eu queria escrever peças de teatro e até mesmo dirigi-las. Eu cheguei a dirigir algumas peças, mas tudo de uma forma muito amadora, assim, nada muito profissional. Até mesmo as que a gente realizou, né, os alunos do curso de Letras da Uniso, realizamos na faculdade. Apesar de algumas terem sido muito boas, muito bem elaboradas, foi tudo de uma forma mesmo experimental. Mas a partir daí eu vi que realmente eu tinha esse feeling assim para escrever peças e eu gostava disso. E a partir daí também comecei a escrever peças de teatro. Então trabalho com teatro hoje em dia. Pode ver, inclusive tem uma das peças disponíveis aqui no canal Literal TV, que é o Zé Petinho Amendoim, que é uma peça que, além de ela ter passado no PROAC, no ano de 2020 para 2021, e que a gente disponibilizou ao público agora, ela também rodou a cidade do Rio de Janeiro, vários festivais ali da região, ali passou por Minas Gerais, Brasília, então ela rodou bastante, inclusive ela foi premiada, e isso é muito bacana. Além dela tem outra peça de teatro, que agora, depois da pandemia, depois dessa paralisação, né, ela vai ser retomada também e logo mais vai estar em cartaz. Então, o trabalho com teatro ele está sendo assim bem interessante, bem, digamos, promissor. Estou bem animado. Tá certo que a pandemia acabou atrasando inúmeros projetos que nós tínhamos engavetados e planejados, mas vamos retomar agora, e agora, né, neste ano. Inclusive, temos a gravação de 2 peças de teatro em 2022 aqui na cidade de Sorocaba, que além de apresentá-las, também queremos gravá-las, porque estamos começando a trabalhar com audiovisual, já vou falar sobre isso, para deixá-las disponíveis no YouTube. Já a questão do audiovisual, eu, como disse, é a tríade para mim. É cinema, literatura e teatro. Eu gosto muito. E eu sempre quis trabalhar com audiovisual, com cinema. E fui estudar a área, apesar de não ser formado academicamente em cinema em si, em área específica. Eu fiz muitos cursos sobre roteiro, sobre produção, até mesmo sobre direção, assim. E eu acho que isso ajudou muito, assim, na minha base de conhecimento, até mesmo para escrever. Então eu escrevo roteiros. Também tinha muitos projetos alinhados para acontecer no ano de 2020 e 2021, mas devido à pandemia também acabaram tendo que ser adiados. Mas este ano a gente está retomando, voltando com tudo. Temos 3 documentários aí, já terminando a fase de tratamento do roteiro, que logo começarão a ser gravados. Temos o curta-metragem de terror, tem uma equipe bacana aí que trabalha com a gente aqui no Literaltos TV, que a gente está fazendo de tudo para finalizar esse curta-metragem de terror e lançá-lo ainda este ano. Fora as séries de videoaula que vocês conhecem, que foram contempladas pela Lei Aldir Blanc aqui municipal no ano passado, no ano retrasado, no PROAC. Também sempre passamos no PROAC com oficinas, com peças de teatro. Então, nossa atuação aqui, eu falo assim, nossa, porque apesar de eu sempre gostar de escrever os meus projetos, as minhas ideias originais, graças a Deus temos toda uma equipe por trás, assim, com várias funções, uma equipe bem engajada, que sempre está trabalhando em conjunto, né?
porque a nossa vontade em si é disseminar a arte, a literatura, o audiovisual, o teatro, que são segmentos assim, principalmente para a juventude, que estão meio, digamos, sendo deixados de lado. Não que eu estou sendo chato, conservador aqui, falando sobre tecnologia e tudo mais, mas a gente sabe que a tecnologia acabou tirando um pouco, principalmente dos jovens, essa vontade de realmente de querer ir ao teatro, de ler um livro, porque está tudo muito fácil, acessível na tela ali, na palma da mão das pessoas. Então a gente quer trazer um conteúdo de qualidade, um conteúdo artístico, com literatura, audiovisual e teatro, para a palma na mão também desses jovens, que seja no celular, no tablet, que ele tenha acesso a tudo isso. Então estamos fazendo essa série de videoaulas, que foi um projeto inicialmente auxiliado pela Lei de Blanc, pelo PROAC, que são as análises literárias dos livros que caem no vestibular, que estamos dando continuidade, inclusive logo mais vai sair uma série nova de videoaulas, sobre redação, interpretação de texto, sobre teoria da literatura. Logo mais vai ter inaugurado mais 2 novos programas aqui no canal, que seriam que falar sobre notícias polêmicas do cotidiano, assim, de uma forma inusitada, trazer um outro olhar para isso, e outro destinado ao cinema mesmo, dando dicas de filmes interessantes, estrangeiros, de filmes que normalmente passariam batidos ou as pessoas não teriam tanto acesso ao conhecimento. Então a gente acha bacana difundir esse tipo de informação, esse tipo de cultura, né? Então temos bastante trabalho agora para o ano de 2022 e continuando também os trabalhos que foram desenvolvidos no ano de 2021, que estão todas essas séries de videoaulas, vídeos, os curtas, as oficinas. Então esse ano tem muito projeto ainda pela frente. Então, basicamente, para englobar tudo isso e juntar tudo isso, que a gente decidiu fundar em si o Literaltos TV. Foi a partir do edital, como eu disse, do Aldir Blanc do Municipal do ano passado, mas a gente achou que não era, digamos, suficiente apenas gravar aquelas videoaulas, aquelas análises literárias e jogá-las no YouTube. A gente falou, não, vamos criar um canal realmente onde a gente pode falar sobre a cultura em geral, essa tríade que eu e toda a equipe que está por trás do canal adoramos, amamos, né? Que é o cinema, teatro e a literatura em si. Mas aí acabou se tornando uma coisa assim muito bacana, porque são vários projetos que a gente tem e a gente não divulgava muito, eu principalmente não divulgava muito meus projetos pessoais, e o canal acabou sendo uma ferramenta muito útil para a gente trazer esse conteúdo e se mostrar mais, dar a cara a tapa, porque é importante sim, principalmente trazer o jovem, fazer com que eles se interessem pela cultura, literatura, a arte em si. A gente viu nesse período de pandemia mesmo que passou, o quão a arte foi importante em nossas vidas, assim, para trazer alguma, digamos, um conforto, alguma estabilidade emocional nesses períodos conturbados. Então, o papel que a gente pretende, mesmo que de uma forma simplificada, assim, não tão pretensiosa, alcançar com todo esse conteúdo que a gente disponibiliza na Literaltos TV, levar a arte para todas as pessoas, mas exclusivamente, principalmente para os jovens, para os adolescentes, para as crianças. Então a gente também mescla alguns outros conteúdos no meio de tudo isso. A gente tem uma das playlists do nosso canal sobre RPG, que a gente sabe que tem bastante jovens que gostam, isso acabam trazendo. Temos a parte de games, por mais que foge um pouco, apesar de sim, videogame para mim ser uma arte, uma forma de arte também, atrai também outros públicos. Temos alguns seguidores que eles entram no canal para consumir um conteúdo específico de RPG ou de videogame, ele acaba acessando outro conteúdo ali de literatura, sobre análise literária, sobre uma videoaula, e acaba que isso despertando o interesse, né? São formas de chamar o interesse. Por isso que a gente sempre tenta produzir coisas assim, de formas mais objetivas, mais simplificadas, descontraídas, para chamar a atenção principalmente desse público. Porque é importante, principalmente nesses tempos assim, digamos, mais conturbados, mais estranhos que estamos vivendo, a gente, digamos, promover, divulgar a arte, porque quem é do setor cultural sabe o quanto a arte é importante e o quanto ela pode transformar vidas. Enfim, bom, basicamente eu acho que é isso. Eu falei um pouco sobre
a minha atuação em todas as esferas, assim, na literatura, no teatro, no audiovisual, que estamos começando agora, mas pretendemos colher bons frutos nessa área. Estou com uma equipe bacana. E minha atuação se expande tudo isso, estamos sempre fazendo projetos. Este ano, como disse, tem vários. Graças a Deus, contemplado pelo PROAC novamente. Temos projetos que são performance, meio barral, meio sarau, meio espetáculo teatral, uma mistura que trabalha com acessibilidade, com pessoas com deficiência visual, né? E os sentidos, né? Os toques, que seria uma poesia dos sentidos, que logo mais será divulgado mais informações sobre esse projeto. Vai ser muito bacana, uma série de apresentações aqui em Sorocaba, uma proposta bem diferente e inusitada. Temos outras séries de oficinas que serão realizadas nas escolas, principalmente na Zona Norte, que vai emendar rap, poesia, hip hop, grafite, isso tudo com a intenção de chamar a atenção dos jovens, adolescentes e das crianças para a literatura, para a arte, seja de quaisquer formas possíveis, entendeu? Então, eu acho que é basicamente isso. Esses são nossos projetos deste ano, os projetos realizados no ano passado, também citei brevemente, e a nossa atuação aqui em Sorocaba é basicamente isso. Então, além de escritor, dramaturgo e, digamos, oficineiro, a gente trabalha com um pouco de tudo, a gente faz um pouco de tudo, enfim, o audiovisual está sendo uma experiência nova, mas está sendo uma aventura. Eu não tenho ainda a audácia de dizer que eu sou um diretor ou que eu sou um roteirista, porque, por apesar de ter estudado, a gente tem que estudar mesmo na prática, né? Então, estamos praticando bastante isso para colocar, tirar do papel e trazer conteúdos de qualidade para todas aqui as pessoas sorocabanas aqui para o nosso canal. Então, acho que basicamente é isso. Vou me despedir de vocês aqui. E fiquem aí conosco, não esqueçam de se inscrever no nosso canal, que logo mais vai ter uma série de novidades, vai ter muita coisa boa ainda para vocês aproveitarem. Tudo bem? Até a próxima. Muito obrigado. Tchau, tchau.